que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela prosperará naquilo que a designei. E a palavra do Senhor, ela exorta, ela edifica e ela consola. Ela também cura, ela salva, ela liberta, ela traz paz para o coração. Nós não somos o mesmo depois que nós recebemos a exposição das Sagradas Escrituras. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que você vai sair daqui diferente hoje, porque você chega e a palavra de Deus vai ajudando a organizar os seus pensamentos. É incrível que às vezes vem para o culto um pouco ansioso, preocupado com os problemas que a gente tem que enfrentar. Essa eleição que dividiu o país gerou tanta instabilidade, né? A gente nunca viveu uma instabilidade jurídica como nós estamos vivendo no nosso país, mas a boa notícia é: nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle dele. A gente até pode pensar assim: parece que agora desorganizou. E como é que vai ser? Deus está cuidando de tudo. Amém? E eu tenho pensado muito sobre a igreja nessas transições. A igreja. E eu quero trazer exatamente uma das palavras mais contundentes de Jesus sobre a igreja. É uma palavra arrepiante. Vamos ler juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Evangelho de Mateus 16, 18. Tanto a missionária Zuleide quanto a nossa amada diaconisa, que trouxe esse testemunho para louvor e glória do Senhor. Amados, olha, sempre que você receber uma vitória, uma bênção, você não deve se constranger e se envergonhar de dar um testemunho. Você precisa. Como a gente foi estimulado hoje, porque nós tivemos a convicção: esse Deus cura mesmo, e Ele cura, e está explodindo dentro de mim essa fonte, essa unção, porque nós somos agentes de cura. Nós fomos um dia curados para curar, transformados para transformar, ajudados para ajudar, encorajados para encorajar, esperançados para esperançar, fortificados para fortificar. Amém? Então, tanto a Keila quanto a Zuleide, elas estiveram exatamente no local onde Jesus proclamou essas palavras. Elas conhecem. E aí, quando você tem essa oportunidade de Israel, aí você vai ver o que Deus fez. Ribamar também já esteve lá, e elas vão saber exatamente o contexto onde Jesus disse isso. Evangelho de Mateus 16, 18. Evangelho de Mateus 16, 18. Essa é a palavra para a igreja. Eu queria poder estar pregando essa mensagem para o Brasil todo. Como eu gostaria que os 215 milhões de brasileiros pudessem ouvir essa palavra agora, sobre a igreja. Eu cheguei aqui e eu fiquei impactado, e o Nardo também. O Nardo disse: você viu o homem desdenhando da igreja, blasfemando contra a igreja, e blasfemou contra o Deus da nossa igreja. Verdade, infelizmente. Mas ele pegou em fio pelado, porque de Deus se zomba, diz a Bíblia: o que você planta, você colhe. Tudo está nas mãos desse Deus soberano, né? O criador do Titanic, na sua soberba, disse assim: nem Deus afunda esse navio.
na primeira viagem, o poderoso Titanic afundou. Porque de Deus não se zomba. Não se zomba. Eu morava no Rio de Janeiro, estava num culto, quando o pregador disse: aonde você estiver doente, coloque a mão no local da sua enfermidade. E ele estava lá para zombar. E ele colocou a mão lá naquele lugar. E aí saiu de lá deformado, rendido. Foi por urologista e disse: rapaz, como é que isso aconteceu? Eu estava num culto, mas eu me arrependo, eu zombei de Deus. E o pregador disse: coloca a mão no lugar da sua doença. Eu não tinha doença nenhuma e saí do culto doente. Aí o urologista disse para ele: rapaz, volta lá na igreja, pede perdão para Deus, te arrepende dos teus pecados para Jesus te curar, viu? Porque realmente, olha gente, de Deus não se zomba. Você, olha, escuta uma coisa, a Bíblia diz em Zacarias que você é menina dos olhos de Deus. Ninguém toca em você. Pode tentar, mas não vai conseguir. Então olha o que está escrito, Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Petrus, fragmento de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quando Jesus disse essas palavras, a igreja ainda nem tinha nascido. A igreja estava por nascer. Jesus estava com 12 discípulos, ensinando o evangelho, discipulando, mentoreando, treinando, preparando. Eles iam se tornar apóstolos de Cristo e eles Jesus reservou no calendário judaico eterno o nascimento da igreja numa festa chamada Pentecostes, que era a festa 50 dias após a Páscoa. Era a festa do finalzinho da primavera, estava findando a primavera, um tempo de colheitas. E aí a igreja vai nascer em Pentecostes, nessa festa, 50 dias após a Páscoa, festa das semanas, festa das primícias, uma festa de gratidão, porque coisa boa é a gente ir para uma colheita. Eu já participei de colheitas, é maravilhoso. Já filmei com o Maranhão Rural algumas colheitas. Participei da colheita do abacaxi em São Domingos do Maranhão, colheita do arroz na cidade do nosso querido Ribeirinho. E é maravilhoso você testemunhar a colheita, porque tem o período de plantar, é um período difícil. Aí tem um intervalo entre o plantar e o colher, a espera. E talvez a gente fica nessa espera, aquela expectativa. Como é que vai ser? A igreja nasceu. A igreja nasceu já na festa de Pentecostes. Ela nasceu com a resiliência do Espírito Santo. Ela nasceu no poder do Espírito Santo. Ela nasceu, foi fundada por Jesus, o cabeça da igreja, o esteio da igreja, o arrimo da igreja. E o contexto que Jesus diz, essa palavra, porta do inferno, não prevalece contra a igreja. Jesus falou isso no sopé do Monte Hermon, onde tem uma caverna enorme. E dentro dessa caverna tem altares para vários tipos de divindades, vários tipos de deuses. E dentro dessa caverna, essa caverna era chamada nos dias de Jesus de boca do inferno, porta do inferno, boca do inferno, porque ali estavam a idolatria, a adoração a várias entidades, a vários deuses.
E entre eles tinha um Deus chamado Pan, conhecido nos dias de Jesus, o Deus do pânico. Então hoje, o Deus desse século, que segue o entendimento, ele quer gerar pânico nas pessoas, gerar o caos, o sentimento de insegurança, o pânico. O Deus do pânico, que quer desestabilizar emocionalmente as pessoas. Surgiu agora, na nossa geração, uma outra fobia. Não sei se vocês já viram falar, a playfobia. Tem a síndrome do pensamento acelerado, aquela pessoa que não desliga, por isso ela não consegue dormir, porque ela fica pensando como é que vai ser e tudo, ela não dorme, não desliga. É ruim demais. Você tem que aprender a desligar e descansar no Senhor. Mas agora tem também a playfobia. É que a pessoa tem tantos canais de televisão na casa dela que ela liga e ela fica passando de um canal para outro, e aquilo gera uma fobia, como se ela tivesse presa. Ela tem tantas coisas para assistir e termina não assistindo nenhuma. É chamada playfobia. E até a playfobia tem cura, Jesus trata. Todas as síndromes têm cura, Jesus trata. Síndrome do pânico. Olha aí, o Deus Pan, o Deus do pânico. Essa é uma síndrome muito comum que as pessoas adquirem. Síndrome do pânico. Um pânico. Um medo. Um espírito que tem atormentado as pessoas. O medo. Mas Jesus foi muito contundente quando ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja enfrentou o Império Romano. A igreja enfrentou o Império Otomano. Outro império, que é mais na frente. Começa com o Império Romano, quando a igreja é fundada. E aí depois veio o Império Otomano, que eles vão tomar Constantinopla, que vai deixar de ser de Roma, do Império Grego-Romano, e vai ser dos turcos. É o Império Turco. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a igreja, ela segue caminhando. Ela vai seguir caminhando. A igreja foi chamada do mundo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, ela não é mundana. A igreja está no mundo sem ser do mundo, porque nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, e a igreja está aqui no mundo para ser luz, amém? Para ser sal da terra e luz do mundo. A igreja é absolutamente diferente do mundo e dos seus sistemas. O mundo não gosta muito da igreja. Por quê? Onde a igreja chega, homens são transformados, pais de família são transformados. Homens que outrora gastavam dinheiro em botequim, em bares, em farras, hoje não gastam mais, estão na igreja. Estão gastando dinheiro no supermercado, na feira, dando alimento para suas famílias. Então, a igreja, onde ela avança, onde ela chega, ela vai quebrando cadeias, vai libertando pessoas, vai levando a boa notícia para o evangelho. A igreja, onde ela chega, onde ela se organiza, onde ela se estabelece, o caos não pode ficar mais. Amém? Famílias desestruturadas são estruturadas novamente. Casais são reconciliados. As mágoas são tiradas. As opressões são tiradas. As fobias são tiradas. O mal é tirado. Uma nova pessoa nasce. É por isso que é chamado novo nascimento em Cristo Jesus. É uma nova vida, uma nova cabeça, uma nova mentalidade. E agora nós somos governados pela ideologia de Cristo, a ideologia da palavra, do evangelho, da família. Amém? Então o mundo não gosta muito da igreja, não.
E por isso que existem essas ações, às vezes violentas, contra a igreja. Nós tivemos nesse período eleitoral igrejas que foram atacadas. Teve um grupo que atacou uma igreja para arrancar a bandeira do Brasil e queimar a bandeira do Brasil. Pode um negócio desse? A igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, a igreja mãe das Assembleias de Deus, fundada em 1911 por Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles compraram uma bandeira enorme, não deixaram. Onde já se viu isso, gente? O judiciário local não deixou que a bandeira do nosso país, um dos símbolos do nosso país, fosse colocada na igreja, porque era muito grande. O pastor Samuel Câmara, o pastor da igreja, disse: eu nunca vi isso. Pessoas rasgando a nossa bandeira. Ela jamais será vermelha. Amém? A igreja, ela não pode amar o mundo, mas ela ama as pessoas que estão no mundo. Pode ver as manifestações de hoje, gente, pacíficas. Onde se já viu a igreja dando trabalho para a polícia? Eu fui recentemente num evento que aconteceu aqui, que é organizado pelo vereador Marquinhos, aqui na Diviné Turu, no Habitacional Turu. Aí quando eu cheguei lá, a polícia militar estava se organizando. Eu peguei, orei pelos PM, disse: ó, pensa num evento que não dá trabalho para PM, são os eventos da igreja. E ele disse: é mesmo, pastor, a gente está aqui só para assistir, não dá trabalho nenhum, não tem trabalho de furto, não tem trabalho, nada. A igreja não dá trabalho para a polícia, né? Eles ficam tranquilos. As manifestações de hoje, olha, todas, tudo família, tudo pacífico, todo mundo teve direito de se manifestar, direito legal, está na Constituição, né? Então, a igreja, ela não pode se conformar com o mundo. Por isso Paulo escreveu: mas não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E ao longo do tempo, a igreja, ela vai experimentando essa metamorfose espiritual, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai sendo revigorada. Hoje é uma quarta-feira de revigoramento espiritual, é uma quarta-feira de avivamento espiritual. Você vai sair daqui com a sua fé em chamas, avivado em sua alma, em seu espírito. Gente, tem coisa melhor do que hoje ir para casa e dizer: apesar de tudo, Deus está no controle de tudo, e eu descanso nele, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que faz, ele levanta reis e tira reis. Ele é o Deus soberano, ele é o Deus supremo. Seja qual for o governo, a igreja segue caminhando, a igreja segue marchando. Aleluia, aleluia. A igreja é o sal. A igreja é o sal que coíbe a decomposição do mundo. A igreja é a luz que aponta o caminho nesse mundo tenebroso, desgovernado. A igreja, ela vai confrontar o príncipe das trevas. A igreja não pode perder a sua capacidade de ser o tempero do mundo, de ser o perfume do mundo, de ser o luzeiro desse mundo para iluminar. Se nós fracassarmos nessa missão, então o nosso testemunho será ineficaz. A igreja, ao seguir caminhando rumo à glória, rumo ao céu, ela precisa compreender 3 verdades fundamentais. E aqui eu encerro a ministração de hoje. Em primeiro lugar, a igreja é governada pelos valores do reino de Deus. Amém? A igreja é governada pelos preceitos divinos. Nós somos uma igreja pentecostal,
E uma igreja que está apoiada na doutrina da reforma dos reformadores, só a Escritura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e toda a glória, somente a Deus. Amém? Você nunca vai ver a igreja, comunidade de vida, adorando um outro Deus a não ser o Senhor Jesus. É o único. A gente vem para o culto para prestar culto, para adorar a Ele, para amá-lo. Durante a adoração você ama e desfruta a presença de Deus. A palavra de Deus, ela tem princípios que jamais caducam, enquanto o mundo está rendido à ditadura do relativismo. O mundo está totalmente aprisionado à ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Então, é um mundo que não ensina as verdades. Uma certa pessoa disse que aprendeu com a mãe o seguinte. A mãe dele ensinou o seguinte: ó, a mentira voa, a verdade engatinha. Foi o que a mãe ensinou ele. Mas nós aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ensinar a verdade aos nossos filhos. Vamos ensinar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é justo. É isso que vai fazer diferença. A igreja, ela não é dirigida por decisões emanadas das cortes humanas. Quero dizer para você que o Supremo não representa a igreja. O Supremo pode até fechar a igreja. Ainda que o Supremo feche a igreja, o Supremo nunca vai conseguir fechar o céu. O Supremo pode até me prender, mas lá na prisão eu pregarei a palavra, pregarei o evangelho, enquanto vida tiver. Eu fiquei muito impactado com o testemunho de um escritor chinês chamado Watchman Nee. Watchman Nee foi um homem cheio do Espírito Santo. O sistema comunista prendeu Watchman Nee. Ele então começou a pregar na prisão. Então o sistema cruel cortou as mãos de Watchman Nee. Ele continuou pregando. Depois cortaram a língua de Watchman Nee. E mesmo sem poder falar, sem poder andar, ele continuou pregando de alguma forma. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nada vai parar a igreja. Nada. Nem mesmo o Supremo vai conseguir parar a igreja. A igreja vai avançar. A igreja vai continuar. Podem nos censurar. Hoje eu estava ministrando gotas de encorajamento hoje. Eu estava trazendo uma mensagem para as pessoas que estão de luto. No final da mensagem, o Instagram derrubou a minha live. É a terceira vez que acontece. Eu não estava falando de política. Hoje é dia de finados. Então eu estava levando uma palavra para as pessoas. Aí você vê, o André Valadão foi desligado de todas as redes sociais. Então, até onde que vai essa censura, gente? Até onde é que vai essa censura? Com censura ou sem censura, a igreja vai seguir caminhando. Eu quero ter a coragem que os apóstolos tiveram. Eu quero ter a coragem de Paulo, Tiago, Pedro. Diziam: não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. A coragem
é a mãe de todas as virtudes. Você tem que ser corajoso, você tem que ser corajosa. Amém? Se te demitirem porque você é crente, porque você não falou a mentira que eles quiseram que você falasse, saiba de uma coisa: Deus vai cuidar de você. Ele vai dar uma outra porta de emprego, mas Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Eu tenho testemunhado com a minha família. Eu tenho testemunhado. E aqui eu quero inclusive dar um testemunho também, porque nós temos alguns compromissos familiares. Então, cheguei em casa, fui dormir, como eu acordo muito cedo. Aí de madrugada, Deus já tinha enviado uma semente. Quando a Milka acordou, eu disse: olha aí, Deus enviou a semente para a nossa família. Ele é que cuida do seu povo, Ele que cuida dos seus, Ele vai cuidar de você. A igreja vai ter que aprender a viver um dia de cada vez. Como é que vai ser? Como vai ser, pastor, em 2023? A gente vai viver um dia de cada vez. Nós vamos trabalhar como nós nunca trabalhamos. Nós vamos produzir como nós nunca produzimos. E se censurarem a igreja vai continuar. A igreja vai vencer as ditaduras, as pressões, porque a grande e a maior de todas as verdades, uma garantia que o fundador da igreja deu à sua igreja: as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Ela vai avançar, ela vai continuar, ela vai vencer. A igreja vai avançar. Daqui uns dias serão meus filhos que estarão aqui, serão os vossos filhos que estarão aqui. Eles vão continuar a igreja, eles vão continuar a obra. Daqui um dia vai ser assim, eles vão continuar. Nós vamos partir e eles vão continuar a igreja. Nós vamos prepará-los, nós vamos exortá-los, nós vamos encaminhá-los, nós vamos ministrar a eles os pilares da fé, a verdade, a resiliência. Então, queridos, a igreja não é dirigida por decisões emanadas das cortes humanas, sujeitas a falhas e sujeitas a injustiças. A igreja, ela é dirigida, ela é governada pela palavra inspirada, pela palavra que não pode falhar. A igreja não se dobra diante das pressões e das seduções desse mundo, pois a sua lealdade é totalmente declarada ao Senhor Jesus Cristo. A igreja não se encanta com os brilhos desse mundo, nem com seus valores, pois a sua pátria está no céu, sua herança está no céu, e é para o céu que esta igreja caminha resolutamente. Amém? Em segundo lugar, a igreja é a agência do reino de Deus na proclamação do evangelho. Os anjos pediram: Senhor, nós queremos ser os missionários na terra, nós queremos ser os pregadores, nós queremos ser os pastores lá na terra. E o Senhor disse aos anjos: não, esse privilégio de pregar o meu evangelho eu vou dar à igreja. Eu vou confiar a homens e a mulheres que amarão a minha palavra e pregarão o meu evangelho. Amém? Então o propósito de Deus é o evangelho todo, não metade dele, mas todo. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja e por todo mundo. Amém? Então eu repito, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja e por todo o mundo. Aonde a comunidade de vida tiver a oportunidade de chegar, nós chegaremos. Amém?
Todo aquele que foi chamado do mundo é enviado de volta ao mundo. É enviado de volta ao mundo agora como um embaixador de Cristo. O embaixador é aquele que representa o seu presidente em outra nação. Como a nossa pátria não é aqui. Hoje, o Dr. Rousseau Shedd costumava dizer o seguinte: antes de ser brasileiro, hoje você é cristão. Primeiro você é cristão, depois você é brasileiro. A sua pátria não é aqui. Você está aqui como peregrino. Você nasceu no Brasil, mas a sua pátria, ela é celestial. É a pátria de Cristo. Amém? Então nós estamos caminhando para lá. A tarefa da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Isso é imperioso, é imperativo, é intransferível, é impostergável. Eu não posso adiar essa responsabilidade. Ela é minha, ela é nossa, de todos nós. E qual é o método de Deus? O método de Deus é sempre a igreja. Deus vai usar a sua igreja. Deus abençoou a sua igreja. Deus constituiu a sua igreja. Deus amou a sua igreja. Deus fortificou a sua igreja. Deus capacitou a sua igreja. Deus instrumentalizou a sua igreja. Deus ungiu a sua igreja. Deus fortaleceu a sua igreja. Deus nos dará a bênção de termos crentes fortes, crentes maduros, crentes com inteligência espiritual, resilientes, indesistíveis, determinados. Eles não recuarão da missão, eles seguirão firmes e fortes. Amém? Para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, a igreja vai seguir marchando no nome de Jesus. Amém? Queridos, a igreja, ela é comissionada a pregar o evangelho. Se nós nos calarmos, seremos culpados. A seara é grande. São poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, mas nós precisamos hoje trabalhar para ganhar nossa geração ao Senhor Jesus Cristo. Se nós negligenciarmos essa missão, nosso fracasso será retumbante. Nós não podemos negligenciar essa missão. A grande comissão, o mundo jaz no maligno. Então, nós precisamos trazer as pessoas para a igreja. Trabalhe para convidar pessoas para vir para a igreja. Converse com as pessoas. Olha, eu estou me congregando numa igreja onde eu estou sendo muito edificada. É uma igreja onde a gente ouve a palavra e é fortificado, é renovado. É uma igreja que nós temos ouvido testemunhos de cura, de pessoas que foram curadas, transformadas pelo poder da palavra, poder do evangelho de Cristo. É uma igreja cidadã que faz as missões, que faz os trabalhos sociais, que vai ao encontro dos invisíveis sociais. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus. Que a igreja se levante no poder do Espírito Santo para testemunhar enquanto é tempo, além fronteiras. Aonde você puder ir, leve o evangelho de Cristo. Amém? Se você tem parentes no interior, quando você visitar o seu interior, fale do que Jesus fez na sua vida. Fale do que Ele está fazendo. Fale de como foi a sua transformação. Fale, olha, eu estava assim, assim, assado. Eu tinha adquirido tanta ansiedade. Eu tinha crises de ansiedade. Eu tive muitos problemas na minha vida. Mas Jesus me curou. Jesus me encontrou, me curou e transformou a minha vida para louvor e glória do nome de Jesus. Queridos, em terceiro lugar, a igreja jamais será amada pelo mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. A igreja é o rebanho do bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O mundo não amou a Cristo, o rejeitou. O governador Pilatos perguntou: a quem vocês vão escolher, Cristo ou Barrabás? E o mundo escolheu Barrabás e disse: crucifica Cristo, o inocente. O mundo sempre destilhou ódio contra a igreja. O mundo é governado pela mentira, sempre se opõe à igreja. O mundo usa todo o seu sistema político, cultural, religioso para atacar a igreja.
ideologias contrárias à fé cristã são promovidas pela grande imprensa marrom. Hoje no Brasil a gente tem uma imprensa marrom. Os jornalistas independentes, sabe o que aconteceu com os jornalistas independentes? Foram censurados, foram demitidos. Segunda-feira agora, os melhores jornalistas foram demitidos de um grupo de comunicação, porque eles falavam a verdade, e a verdade dói. Valores contrários à fé cristã são aplaudidos. A igreja ao longo da história tem sofrido uma amarga perseguição. Nos primeiros séculos, os Césares de Roma crucificaram cristãos, lançaram-os na fogueira, entregaram-os às feras. Os cristãos foram vigiados, monitorados, caçados, perseguidos, espoliados, desterrados, torturados, mortos. Eu confesso a vocês que eu não consegui segurar as lágrimas quando eu entrei. Muita gente queria conhecer o Coliseu e tudo, aquela parte turística, mas eu queria conhecer mesmo, era as catacumbas de Roma. E então, quando nós chegamos lá, que eu entrei naquele lugar, ele disse: olha, aqui estão mortos cristãos anônimos, cristãos que não retrocederam da sua fé, cristãos que foram perseguidos, maltratados, judiados, humilhados, condenados. Aqui nos antros do mundo tiveram uma sobrevida, mas morreram de fome, morreram de inanição. Eles sabiam que dentro de um cemitério, porque um judeu, ele sabe que cemitério, se estiver no cemitério, não se toca nem no esquife, porque se tocar no esquife, se tocar num caixão, na lei cerimonial judaica já está imundo, então não se tocava no esquife. É tanto que eles acharam um absurdo quando Jesus tocou no esquife e ressuscitou o jovem, o filho da viúva de Naim, porque o judeu não toca em caixão, é toda aquela cerimônia deles. Mas os judeus se esconderam dentro desse cemitério, fora dos muros da cidade. E quando eu cheguei ali, eu me emocionei profundamente de ver a resiliência daqueles cristãos. Eu quero essa resiliência para a minha vida. A igreja segue caminhando. A igreja venceu os Césares, venceu o Império Otomano, venceu todas as perseguições. Em mais de 2000 anos, 2022 anos, a igreja segue caminhando. Há uma agenda global e hostil à fé cristã. O satanismo está aí, lutando contra a igreja. Mas a igreja não pode esmurecer. Nós cristãos não podemos baixar a cabeça. Nós vamos seguir de cabeça erguida, vivendo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque mesmo debaixo da carranca do inimigo, do diabo, você sempre terá a face sorridente do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que é a força motriz da igreja. Amém? Mesmo sob o fogo ardente da perseguição, não sabemos qual vai ser o nível da perseguição que a igreja pode ter no próximo ano, nos próximos meses, mas nós vamos seguir firmes, recebendo todo dia o refrigério do Espírito Santo. Mesmo sob a oposição crescente do mundo, a igreja tem a aprovação do céu. A igreja não vai recuar, não vai se intimidar. A igreja vai progredir, vai continuar, vai avançar. Então, igreja, comunidade vida, siga avante. Importa é seguir caminhando até a eternidade com Cristo Jesus. Amém? Siga firme, não saia das fileiras da sua fé, continua firme. Eu estou sendo perseguido, eu fui demitido do meu emprego, eu estou passando por provação, bispo, eu estou no deserto. Pois Deus vai te dar resiliência. No meio do deserto, você vai encontrar um oásis, você vai encontrar forças,
E você vai superar esse deserto. Você vai superar essa fase difícil. Você há de vencer para a glória de Cristo Jesus. Amém?